Para gravar. Boa tarde, bom dia, boa noite. Dependendo da hora que você for assistir a essa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do primeiro período de computação. Então, vamos embora. Então, semana número 6, semana de simetria axial, certo? Vamos ver o que a gente vai fazer com isso daí. Então, preste atenção. A gente viu na semana passada a parte de simetria central, que é a simetria em relação a um ponto, a um centro. Então, a simetria axial central é uma simetria em relação a um centro. Então, quando você tem um ponto e você pega a figura e você vai dar um giro de 180 graus nessa figura. É isso que acontece quando a gente está com a simetria central, que foi o que a gente viu na semana passada. Então, você vai dar uma rotação, né? Você vai estar refletindo em relação a um ponto. O que a gente vê agora nessa semana 6 é justamente a simetria axial, que é a simetria em relação a uma reta, em relação a um eixo, certo? Que é o eixo de simetria. Essa simetria axial, pessoal, é a simetria do espelho, é a simetria da reflexão. É quando você tem um espelho e você vê uma imagem espelhada, certo? Essa é a ideia da simetria axial, você fazer a imagem espelhada. E para isso a gente vai usar todos os materiais de desenho que a gente tem, né? Para esquadros, régua, compassos, lápis, tudo direitinho, vai usar tudinho. Então vamos ver como é que a gente faz. Do mesmo jeito que a gente aprendeu na semana passada a fazer a simetria central, que era a simetria em relação a um ponto, a gente vai aprender a fazer a simetria axial, que é a simetria em relação a uma reta. É a simetria espelhada. Tá beleza? Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa simetria do espelho. E do mesmo jeito que a gente fez na semana passada, se você aprender a fazer a simetria de um ponto, você consegue fazer a simetria de 50 pontos. Vai dar o mesmo processo. Só vai demorar mais, né? Mas é a mesma ideia. Vamos aprender como é que faz a simetria de um ponto. E ao fazer a simetria de um ponto, a gente faz uma simetria da figurinha que a gente bem quiser. Então vamos lá. Então preste atenção. Primeiro, o que é que eu tenho para trabalhar com a simetria axial? Então, veja só. A simetria axial, ela tem um eixo de simetria, que é uma reta, certo? E tem lá o ponto inicial, que é justamente o ponto para que a gente possa fazer aí a simetria, a reflexão, que a gente quiser, certo? Então, eu preciso ter justamente o quê? Um ponto original, que eu quero fazer o simétrico, certo? E a reta, que vai ser justamente o eixo da simetria, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente tem o eixo de simetria e eu tenho um ponto, que vai ser o ponto que eu quero fazer o simétrico, beleza? Eixo, ponto, vou fazer o simétrico aí. Tá joia? Então, vamos ver como é que a gente vai construir isso daí. Então, primeiramente, eu vou pegar e vou ter que fazer aquela atividade número 2, certo? Qual foi a atividade número 2? Foi aquela de construir retas perpendiculares, né? Uma reta perpendicular a uma reta dada por um ponto qualquer. Beleza? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Presta atenção. Então, dado uma reta, que é o eixo de simetria em um ponto. O primeiro passo que eu preciso é fazer uma reta perpendicular ao eixo de simetria, passando pelo ponto que eu quero fazer o simétrico. Então, preste atenção. Eu vou fazer uma reta perpendicular a essa, passando por esse ponto aqui fora. Claro que eu vou fazer isso com material de desenho. Então, vou ter um ponto aqui fora e vou traçar uma reta, ó, perpendicular. Essa reta é perpendicular. Esse é o primeiro passo. Eu vou ter que traçar uma reta perpendicular ao eixo de simetria, aí nesse ponto específico, tá? Feito isso, o que é que eu preciso agora? Eu preciso jogar esse ponto para o lado de cá. E para jogar esse ponto para o lado de cá, eu vou precisar usar o compasso. Então, o que é que eu faço? Eu pego o compasso,
abro do A até o ponto que vai ser o ponto de encontro dessa perpendicular com o eixo de simetria, certo? E com essa medida, eu reflito ela para o lado de cá. Certo? Então, pego o compasso, essa abertura, e jogo essa abertura para o lado de cá. Então, pego o compasso e jogo para o lado de cá. Beleza? Tá claro o que é que eu vou fazer? Então, com o auxílio do compasso, eu vou pegar esse tamanho de A até o eixo de simetria e transfiro ele para cá, marcando aqui um ponto que eu vou chamar de A', que é exatamente o simétrico do ponto A em relação a essa reta R. Então, para a gente fazer o simétrico de um ponto em relação a um eixo, vê o que é que eu vou fazer. Gente, só um segundinho que eu vou precisar resolver um negócio aqui. Pera aí, rapidinho, pera aí. Voltando aqui, galerinha. Aí, o que é que acontece? Veja só. A gente vai pegar com os esquadros, vai traçar uma reta perpendicular à reta dada, passando por esse ponto, e com o compasso eu vou pegar essa medida e vou jogar ela para cá, tá? Então, pega o compasso, essa abertura daqui, você reproduz ela para o lado de cá. Então, é desse jeito que eu vou estar fazendo a simetria axial. Beleza? Qual é a diferença da simetria central para a simetria axial? A central é a simetria em relação a um ponto. A axial é uma simetria em relação a uma reta. Beleza? Então, veja, a gente precisa aprender a fazer de um ponto, como eu mostrei para vocês, a simetria axial de um ponto. E aí, se você aprende a fazer a simetria axial de um ponto, você faz da figura que você quiser, tá? Porque fazendo de uma figura, de um ponto, você faz de qualquer figura. 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, tá? Alguma pergunta? Tudo certo, né? Então, eu vou colocar aqui logo quais são as atividades que a gente vai fazer, tá? E depois eu vou pegar um papel para mostrar para vocês, fazendo um exemplo do papel que acho que fica melhor de vocês entenderem. Então, presta atenção. Essa semana vão ser 3 atividades. Atividade 9, 10 e 11, tá?
onde eu vou colocar as mesmas figurinhas que eu coloquei da outra vez, tá certo? Colocar as mesmas figurinhas, certo? E assim, vocês não precisam fazer exatamente essas figuras. Vocês podem fazer a figura que você quiser. Agora, essa aí é uma sugestão, tá? Uma sugestão, caso você não esteja com nenhuma inspiração, como já disse. Se quiser criar, criem, certo? Se não quiser criar, vocês podem fazer essa daí, certo? Beleza? Bom, agora, essa daí, essa daí é uma com pelo menos 6 pontos, tá? 6 pontos. Então, você tem aí, por exemplo, uma figurinha que tem 6 pontos. Para quem não está vendo 6 pontos, ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a atividade 9 é uma atividade de uma figura qualquer que tenha pelo menos 6 pontos. Não é obrigatório ser exatamente essa figurinha, não. Pode ser uma figura aí qualquer. Eu estou sugerindo essa figura aí com 6 pontos. E estou sugerindo que o eixo de simetria ele seja um eixo levemente inclinado. Tá? Então, atividade 9, 6 pontos ou mais com o eixo levemente inclinado. Beleza? Atividade número 10. Sugestão aí, uma setinha. Poderia ser uma outra figura com pelo menos 7 pontos. Perceba que essa setinha aí, ela tem 7 pontinhos. Você vai fazer 7 pontos. Tá? É parecido com o que a gente fez na semana passada, só que agora, em vez de ser em um ponto, é em relação a uma reta. Então, você vai fazer esses 7 pontinhos aí dessa setinha, certo? Na verdade, nessa de agora, ela não inverte. Ela fica espelhada. Ela fica invertida, espelhada. Ela não inverte. Ela espelha, tá? É a mesma coisa que acontece no espelho, Valdemir. Mesma coisa. Vai ficar a figura espelhada. Então, atividade 10, se não tiver inspiração, faz a setinha. Se quiser fazer outro desenho, faça. Com aí, pelo menos, 7 pontos. Beleza? A atividade 11, também estou colocando a mesma figurinha da semana passada, mas você pode fazer a figura que você quiser criar com pelo menos 12 pontos. Perceba que eu estou com uma retinha inclinada assim, uma vertical, uma inclinada para cá. Poderia ser na horizontal, poderia ser numa inclinação qualquer, poderia ser de qualquer forma. Inclinado, o que eu não quero é que as três fiquem com a mesma posição do eixo. Fez uma com eixo vertical, beleza. Faz outra com eixo inclinado, faz outra com eixo inclinado para o outro lado. Qualquer inclinação. Só lembrando que, lembre-se que isso aí é um espelho. Então, se sua imagem está por aqui, lembre-se que ela vai ficar do lado de cá, vai ficar um espelho, né? Ela vai ficar espelhada. Então, tem que ter espaço no papel para que o desenho ele dê certinho, senão vai ficar do lado de fora. Beleza? Fala, Gustavo. Professor, alguns serviços da Google hoje ele está meio que caindo, e o Meet também. Daí, no caso, alguns dos alunos daqui perdeu essa explicação da atividade 10 para 11, porque caiu para algumas pessoas daqui. Tá, repito, meu querido. Tranquilo. Obrigado, viu, Gustavo? Deixa eu ver. Girlene. Pode, Helena, eu vou colocar aqui também. Ah, entendi. Tá. Como é que chama? Tá instável, né, Gustavo? Isso daí? Beleza, meu velho. Quando tiver, tu me lembra aí, tu me diz que aí eu repito, tá bom? Deixa eu repetir aqui, peraí. Então, vou voltar. Atividade número 9, vou começar da 9, vai que alguém perdeu da 9. Atividade 9 dessa semana, simetria axial, é uma figura com pelo menos 6 pontos. Essa é uma sugestão. E com eixo de simetria inclinado, tá? Como vocês estão vendo aí, o eixo de simetria inclinado, joia? 9 tá aí, uma sugestão, pode ser qualquer figura. Lembre-se que se a figura ela se encontra aqui,
tem que ter um espaço aqui para ela ficar espelhada, tá? A atividade número 10 seria aí com pelo menos 7 pontos. Coloquei aí como sugestão um eixo na vertical, mas esse eixo vocês podem colocar na posição que vocês quiserem. Vocês podem inverter a posição aí do eixo, tá certo? E a atividade número 11, seria uma com pelo menos 12 pontos. Lembrando que se a figura está aqui, o espelhado vem para o lado de cá. Então, seriam 3 atividades, a 9, a 10, a 11, que a gente vai anexar no começo da quarta-feira que vem. Começo da aula, pega os primeiros minutinhos, vocês anexam. Já fica com elas prontas e só anexa no comecinho da aula, tá? 9, 10 e 11. Mínimo 6 pontos, mínimo 7 pontos, mínimo 12 pontos. Essas são algumas sugestões, mas vocês podem usar a criatividade de vocês. Agora, se quiser fazer uma só, certo? Com pelo menos 40 pontos, como... Deixa eu ver quem foi que comentou aqui. Girlene. Se quiser fazer uma só com mais pontos, pode também. Agora, se for fazer uma só, faz exatamente o que eu fiz aí, ó. Escreve aí atividades 9, 10 e 11, tá? Bota num título só, 9, 10 e 11, e aí anexa uma só, tá certo? Então, Gustavo colocou aí, obrigado, meu velho, certo? Então, atividades 9, 6 pontos ou mais, 10, 7 pontos ou mais, e 11, 12 pontos ou mais, podendo, inclusive, se quiser fazer uma só, certo? Fazer desse jeitinho aí, com pelo menos 40 pontos. Tá claro? Alguma dúvida nisso, gente? Vamos lá adiante. Então, eu vou tirar essa apresentação aí, vou colocar um papelzinho para a gente fazer aqui a atividade, beleza? Vamos embora? Posso tirar a apresentação? Vamos lá? Vou tirar aqui, pegar um papelzinho e eu vou mostrar para vocês o exemplo. Outra coisa, o Gustavo comentou aí da rede caindo. Eu não vou fazer chamada hoje não, tá certo? Para ninguém se aperrear com isso. Na semana eu faço a chamada. Então, se você cair, não se preocupe não. Não vou fazer chamada hoje não. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui para a gente fazer aqui no papel um exemplo para a gente seguir. Então, quais as atividades, né, gente? Então, são 3 atividades. Se quiser fazer uma só, faz essa que vocês estão vendo aí na telinha. Eu sugeri o meu nome, né, Kleber, que tem aí muitas e muitas letrinhas, tá? Então, seria uma opção. Então, são essas as atividades dessa semana, que aí vocês fazem. E aí, quando for na quarta-feira, no comecinho da aula, a gente anexa. Deixa eu só fechar aqui para puxar a câmera para cá. Já sabe, né? Clica aí no alfinetezinho na minha pessoa e amplia aí a imagem para você ficar enxergando bem direitinho esse exemplo de construção de simetria axial. É legal, certo? Mas tem que estar atento porque tem alguns erros que a gente tem que se ligar, né? Tem alguns erros que a gente tem que tomar bastante cuidado nessa construção. Então, eu vou abrir aqui o papelzinho, eu vou estar só aqui nessa telinha, tá certo? Não liguei o outro computador. Hoje está sendo um dia meio complicado, a semana está sendo complicada. Mas vamos lá embora. Então, a atividade dessa semana vai ser justamente a atividade de simetria axial. E aí eu vou fazer um exemplo e vocês fazem os outros de vocês em casa, certo? Então, vamos lá.
simetria axial. Certo? Esse é o tema de hoje. E eu vou escolher uma figura aqui aleatoriamente para fazer. Tá massa? Vou fazer uma figura igualzinha daquela da semana passada. Então, o que eu fizer com 5 pontos, com 6 pontos, com 20 pontos, é a mesma coisa, tá? Então, vamos imaginar aí, vou colocar uma retinha do lado de cá, vou fazer uma figurinha aí qualquer. Vou botar uma outra linhazinha aqui qualquer. Vamos fechar. Como o Valdemir falou aí, ela não inverte, ela reflete, certo? Ela faz justamente o papel do espelho. Então, imagine aí essa figurinha qualquer. Certo? Fiz aí uma figurinha qualquer. Esse é um exemplo, então coloquei só 5 pontos. Para vocês, quando forem fazer, vocês vão ter uma com 6, uma com 7 e uma com 12 pontos ou mais, tá? E preciso colocar o eixo de simetria. Como eu disse para vocês, o eixo de simetria não precisa ter uma posição fixa. Pode ser, assim, se for fazer na vertical, só um vertical, tá? Um vertical e os outros desse jeito, tá? Então, vou botar aqui levemente inclinado. Vou colocar um eixo de simetria por aqui. Então, vou deixar retinho aqui. E vou colocar o eixo de simetria inclinado. Veja que eu estou colocando aí numa inclinação, ó, qualquer. Estou mexendo a régua só para mostrar que poderia ser em qualquer posição, tá? Mais para cá, mais para lá. Tanto faz. Então, vou colocar aí numa posição qualquer o nosso eixo de simetria. Vou chegar. Colocar ele para cá. Tá mais para cá para não ficar fora do papel. Lembre que eu tenho que ter o espaço do espelho aqui, né? Bom, construir aí o meu eixo de simetria. Uma retinha R, tá? Então tá aí, simetria axial. Inicialmente eu tenho a figura, que eu quero fazer o espelhamento, e eu tenho o eixo de simetria. Só para deixar claro aqui, isso que está sendo feito de azul, se você tiver o lápis 2B, você usa. Se você não tiver o lápis 2B, você pode usar o lápis HB, tá? Para essa parte inicial. Para botar o nome, para botar o título, ou usa o 2B se tiver, ou usa o HB. Joia? Alguma pergunta até aí, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos embora. Aí agora, depois de feito isso, a gente vai começar agora a construção. Lembrando que a construção é feita ponto a ponto. Então, se você fizer de um ponto, você vai conseguir fazer de todos os outros. Então, primeiro passo, depois de você ter feito a figura e de você ter colocado aí o seu eixo de simetria, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos dar nome aí a esses pontos para a gente se orientar. Quem fez atividade já de simetria axial ou de central, sabe que se você se perder nos pontos, sai uma bagunça danada, né? Você termina se perdendo e o desenho sai todo errado. Então, vamos começar colocando nomes aí nos vértices. Então, olha só. Vou chamar esse ponto de vértice A, esse ponto de vértice B, esse ponto de vértice C, de vértice D e de vértice E. Então, tá aí. Pontos A, B, C, D, E. Beleza? Ok ou não? Então, tá aí o ponto A, tá aí o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Alguma pergunta nisso? Nem de boa, né? E aí, vamos fazer um ponto de cada vez. Para fazer, vou começar pelo ponto A. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o ponto A e jogar ele para o lado de cá. Espelhar ele. Mas o espelhamento não é feito de qualquer maneira. É feito de alguma regra. Como eu estava mostrando para vocês na apresentação, eu preciso traçar aqui de maneira perpendicular. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma reta perpendicular a essa reta dada, tá? Tenho que traçar uma reta perpendicular a essa, passando pelo ponto A, depois pelo B, pelo C, pelo D e pelo E.
E para traçar uma reta perpendicular a essa, passando por esse ponto, eu vou usar o que a gente usou lá na atividade 2, né? Que é construir uma perpendicular, uma linha dada, por um ponto lá qualquer. Então, olha só. Quando eu colocar aqui, como é que eu faço? Pego os quadros de 45, só para relembrar, tá certo? Esse é os quadros de 45. Boto a hipotenusa em cima da reta que eu quero traçar a perpendicular. Boto o esquadro em cima da reta. Beleza? A hipotenusa do de 45. Vejam aí qual é o movimento. Pego outro esquadro de 30, 60, que vai servir apenas de apoio. Então, vou apoiar ele aqui. Então, olha lá nosso desenho como é que fica. Né? Então, eu pego o esquadro de 45, pego o esquadro de 30, 60, e esse é o movimento. Hipotenusa do de 45 em cima da reta, e o outro serve lá só de apoio. Tá ok? Então, boto o de 45 aqui em cima da retinha, bonitinho, como eu fiz. Tá aqui, certo? Coloquei aqui em cima. Esse outro só apoia, ó, ele lá apoiando, tá vendo? Esse outro só apoia. Coloquei em cima. Esse outro apoiou, tá apoiado, apoiadinho. Lembrando como é que traça a perpendicular, né? Então, depois que eu botei aí a hipotenusa e apoiei, esse de cá é fixo e esse eu vou simplesmente dar um giro nele. Lembram, né? Tá aqui colocado, em cima bonitinho, tudo certinho. Esse apoiou. Opa, saiu do canto, eu volto para não errar e depois ter que fazer de novo. Apoiei. E agora deixo esse lá fixo e vou girar simplesmente esse. Então, vou chegar com esse daqui e vou dar um giro, fazendo com que esse cateto se encoste aqui. Ó. Então, eu vou girar, fazendo com que esse cateto se encoste lá e deslize com a hipotenusa até o ponto que eu quero. No caso, eu quero até o ponto A. Então, eu venho até o ponto A, beleza? Chego no ponto A e agora eu vou traçar a perpendicular. Kleber, qual é o tamanho dessa perpendicular? Não tem um tamanho certo. Agora eu preciso traçar de uma maneira tal que eu perceba que esse tamanhozinho daqui tem que dar do lado de cá. Porque esse pedaço, ele vai refletir do lado de cá. Isso aqui vem refletir aqui. Então eu preciso traçar essa linha de maneira que esse pedaço e esse pedaço tenha espaço para colocar. Aí, fiz isso daí com o ponto A. Então, tracei perpendicular, certo? E aí, depois que eu traço a perpendicular, eu agora vou jogar esse ponto para cá, utilizando o compasso. Então, eu vou pegar o compasso, vou abrir de A até o eixo, de A para o eixo. Olha lá. Abrir de A até o eixo. Como vocês estão vendo, A, eixo. Tá joia, gente? Olha aí de A para o eixo, tá vendo? E esse pedacinho, eu chego desse ponto aqui, que é o que está em cima do eixo, ó, o A, e reflito ele para o lado de cá. Ó. Beleza? Então, pego esse ponto A e jogo para cá. Mas lembre-se que o primeiro passo foi traçar essa linha perpendicular. Onde eu encontrar essa reta do lado de cá, eu vou ter aqui um ponto, que eu vou chamar esse ponto de ponto A'. Então, peguei, joguei para cá. Fiz isso com ponto A. E tendo feito com ponto A, gente, agora é fazer igualzinho com todos os pontos que você quiser, e com quantos pontos você tiver. Beleza? Então, eu fiz aí com um ponto, e agora eu vou só reproduzir para todos os pontos que eu tiver. Beleza? Ficou claro isso daí ou não, galerinha? Ficou claro, professor. Ficou claro. Pronto. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com os pontos B, C, D, E. Eu fiz aqui devagarinho um ponto só, mas a gente vai perceber agora que eu vou mostrar para vocês que se você estiver muito atento, você pode fazer vários pontos ao mesmo tempo, ou seja, fazer essa retinha várias vezes. Tá? Outra coisa, para você perceber se está certinho, dá um confere se esse ângulo é 90, ó.
Só ver aqui se encaixa. Encaixa direitinho aqui os quadros. Tem que encaixar direitinho, tá vendo? O ângulo de 90. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Tem que encaixar bem certinho. Tá vendo? Se não estiver encaixando aqui, isso está errado. Isso aqui tem que encaixar bem certinho 90. Olha lá. Tem que encaixar 90, tá vendo? Se não encaixar 90, não... tá errado. Tá vendo que encaixou bem certinho? Então, quando eu fiz o ponto A, vou agora para os outros repetir o mesmo procedimento. Então, pego o esquadro de 45, coloco a hipotenusa em cima dessa reta. Coloco a hipotenusa em cima dessa reta. Olha lá. Coloquei. Em cima dessa reta. Esse outro esquadro só apoia. Olha lá, é só o apoio. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou deixar ele fixo, esse de cá fixo, vejo se está bem encaixadinho. Agora eu vou girar esse, até o outro cateto ficar apoiado. Quando o outro cateto ficar apoiado, apoiou, aí eu vou deslizar até a hipotenusa chegar no ponto que eu quero. Que no caso eu quero aqui no ponto B. Quando chegar no ponto B, trouxe a reta num tamanho que eu perceba que isso daqui caiba certinho do lado de cá. Aí é que vem agora outra vantagem, né? Se eu deixar isso aqui fixo e deslizar só esse esquadro de 45, eu posso fazer logo todos os pontos. Ó. Só deslizar. Ó. Chegou no A, mas no A já está pronto. Ó, chegou no A, já está lá. Aí vou deslizando, ó, só deslizando apoiado. Deslizei. Chegou no C, traço. Deslizei. Chegou no E. Chegou no E. Traço. Deslizei. Chegou no D. Chegou no D. Traço. Se tivesse um ponto F aqui, no F, traço. Deslizo. No G, traço. H, traço. I, traço, J, traço, K, traço, L, M, N, O, P, Q, C. Então, eu faço quantos pontos eu quiser. Agora, tem que estar bem seguro do que está fazendo para não misturar uma linha com a outra, tá? Então, vejam, eu fiz as linhas todas aí que vocês estão vendo. Aí, antes de continuar, dá uma simples conferência, gente, para ver se está tudo certinho. Tipo, essas linhas, elas têm que ficar todas paralelas, essas auxiliares. Essas de vermelho, lembrando que essas de vermelho devem ser feitas com lápis HB, né? Esse é um lápis HB. Então, você tem que dar uma conferidazinha, percebendo que tá tudo paralelozinho, ó. Tá tudo paralelo. Ó, tis. Tá tudo formando 90 graus com os eixos? Vejo aqui, ó. Será que encaixou? Encaixou aqui 90, encaixou aqui 90, ó, tudo encaixadozinho. As linhas todas em paralelo, ó. Essas linhas estão todas paralelas. Então, você consegue perceber. Porque se não tiver tudo paralelozinho, ó, tudo bem certinho assim, você percebe que tem alguma coisa errada. Aí você nem gasta mais tempo continuando na atividade, vai fazer outra. Então, ó, as linhas todas paralelas entre si. Tá claro isso daí, gente? Aí, agora que eu fiz as letras, eu pego o quê, pessoal? Pego o compasso para refletir aí as medidas. Então, vamos vendo como é que a construção é feita, né? Não tem muito mistério, não. Tem muito mistério. Agora, pego o compasso e vou refletir os pontos. Então, vamos lá. Começar pelo ponto B. Então, eu venho de B para cá. Ó. De B para cá. Estão vendo? Ok ou não? Então, eu pego de B para cá. E daqui, jogo o B para o lado de cá. Se você estiver fazendo uma figura com muitos pontos, para você não se perder, vai marcando o ponto, já botando a letrinha nele para você não se perder. Certo? Porque se tiver muitos pontos, você termina se perdendo. Então,
Venho aqui para o C. Venho aqui para o ponto C. De C para cá. C para cá. Beleza? Ó. E daqui eu reflito C. Então, se lá está o C, aqui já vai entrar o C'. Então, aqui já entra o C'. Quando a gente começa a marcar os pontos, aquela sensação de que vai dar tudo errado vai aparecendo, né? Mas no final tem a fé que vai dar tudo certo, né? Então, vou do ponto E. Então, pego o ponto E para cá. De E para cá, certo? E aí, ó, do E para cá, confiro se está certinho, aí pego daqui para cá, se lá estava o ponto E, aqui é o nosso ponto E', certo? E vou agora para o ponto D, pego do ponto D, de D para cá, certo? E venho de cá para cá. E aí eu estou marcando o meu ponto D'. Certo? Então marquei aí o A', B', C', D', E'. Como já disse para vocês, quando a gente vai olhando, tem a sensação de que vai dar errado. Mas como eu disse, acreditem que no final isso vai dar certo. Certo? Vai dar tudo certo. Beleza até aí? Então marquei os pontos e agora a gente vai ligar os pontos. Vocês estão vendo que os pontos têm, assim, não é que tem, mas é interessante que a gente coloque em ordem alfabética para que a gente não perca, né? Para que a gente não perca. Não perca a ideia, né? Não perca a ligação. Bom, feito todos esses pontos, agora eu vou só ligar, né? Se A vai para B, então eu ligo A' para B'. Então, A', B'. B para C, então, B', C'. Dá para não ligar para a linha, né? Tem que ser para o ponto. B', C'. Então, BC. Agora, o C vai para D. Então, C para D. Não vai para a linha, vai para o D. Foca direitinho, porque se ligar um pontinho errado é muito triste. Então, C vai para D. Agora, D vai para E. E E para o A. E para o A. Certo? E aí, ao ligar esses pontos, você tem exatamente a figurinha simétrica, certo? Dessa em relação a esse eixo. Então, está aí a obtenção da figura simétrica. Então, é a simetria espelhada. Para vocês verificarem se essa figura está certa, vocês podem pegar um espelho plano, quem tiver um espelho plano em casa, e coloca exatamente aqui em cima da reta. Ó, se eu pegar um espelho e colocar aqui em cima da reta, e você olhar, você vai saber se seu desenho está certo ou não. Porque o que eu estiver olhando aqui pelo espelho de um lado e do outro, você vai ver a mesma coisa. Botando o espelho, tirando o espelho, tem que dar a mesma coisa. Se botar o espelho, tirar o espelho, ficou diferente. Ou se você botar e ver que não está a mesma coisa, olhando pelo espelho, olhando pelo lado de cá, isso é porque o seu desenho está errado. Então, essa é a simetria espelhada. É a simetria axial, que é a simetria em relação a um eixo, simetria em relação a uma reta, como vocês estão vendo aí. Ficou clara essa montagem? Alguma pergunta? Ficou claro para mim, professor.
É tranquilo, não é nada diferente, nada muito difícil, tá? Agora tem que treinar, tem que treinar. Quem tem alguma dúvida, pergunte. Quem quer tirar alguma dúvida, pergunta aí. A diferença entre o desenho geométrico e o desenho livre é absurda, né? Né? É bem diferente. Bem diferente. O desenho à mão livre, né, que é o desenho manual, ele é um desenho que assim, você vai ter que usar mais habilidade, né, digamos assim. Enquanto que o desenho técnico, o desenho geométrico, a modelagem geométrica, o instrumento de desenho, você faz uma coisa que é técnica e não habilidade. Se você entender a técnica, você não precisa ter habilidade nenhuma, porque o desenho vai sair por si só, né? Entendeu? E aí, pessoal, alguma Sim, dúvida? exatamente. Eu tenho uma pergunta. Eu já, no passado, eu já fiz, há muito tempo atrás, eu comecei um curso de desenho artístico, né? E, claro, aí o professor, ele era um desenhista incrível. Ele fazia linhas retas, curvas, assim, com uma exatidão incrível. Uhum. Uma das tarefas que ele pediu para a gente fazer foi natureza morta. Depois de muita técnica, ele dava até um pedaço da aula que começa com linhas retas de tudo quanto é. Nunca vi linha reta com tanta inclinação. Uhum. E depois ele falava assim, ó, vocês vão desenhar agora a natureza morta. E a gente usava as linhas retas e linhas curvas para organizar o desenho. Né? Uhum. A minha pergunta é, com com a aplicação dessa técnica que você está mostrando para a gente, é possível se executar um trabalho como esse? Sim, com certeza. Deixa eu mostrar, deixa eu só virar a câmera para cá, peraí. Vê, uma das construções que a gente discutiu até na semana passada foi aquela das logos. Que a gente mostrou algumas logos com simetria central. Eu acho que a aula, infelizmente, a maioria é de simetria axial, né? A maioria dos logotipos. Eu acho que eu perdi essa aula, eu perdi, infelizmente. Deixa eu abrir aqui que eu te mostro. Tá perdendo? Vê, deixa eu espelhar uma guia aqui do Google. Deixa eu abrir aqui uma guia. Bom, acho que já apareceu aí, né? Se eu botar, por exemplo, logotipo simetria, é uma das aplicações que você consegue já visualizar. Olha só. Ó, Motorola, vendo? Motorola é uma simetria axial. Símbolo da Mercedes-Benz, simetria axial. Olha lá. Toyota, simetria axial. Gordônia, simetria axial. McDonald's, simetria axial. Vai vendo aí quantas formas de simetria axial, tá vendo? Então, em termos de logo, ó, Audi, simetria axial. E aí vai, poderia falar um bocado aqui de logo em termos de simetria axial. Pineapple, simetria axial. Volkswagen eu já coloquei, né? Simetria axial. E aí vai da Hering, Antártica, aqueles pinguinzinhos da Antártica, né, tão conhecidos. E aí você tem muitas e muitas. Olha aqui, ó, tudo simétrico. Esse daqui, esse símbolo, essa logo daqui, a maioria das pessoas olha e sabe o que representa, né? Que é Starbucks, né? Então você tem aí muita logo, certo? Eita, quase que não sai. Na forma de simetria axial. Escudos de times, certo? Olha aqui, ó. Esse daqui é o do Grow, que era um negócio de jogo, Grow, né? Na época que eu era criança, não pegava a época de vocês, não. O símbolo do posto Shell, certo?
E aí você tem um bocado de logo, por exemplo, que é tudo na forma de simetria axial. Isso é uma situação, né? Uma situação. Não é a única situação, né? Aí você pode criar, por exemplo, design de roupas. Você vai criar, pronto. Aqui na frente do meu prédio está sendo construído um outro prédio, que é um prédio num design moderno, que ele parece uma curva assim, ele é totalmente simétrico. É um edifício, um design diferente, totalmente simétrico. Então você pode fazer, como eu falei aí, né? Você pode fazer logos, pode fazer design de roupa, pode fazer estrutura de prédio. Se você pegar, por exemplo, o Jardim Botânico de Curitiba, eu já visitei algumas vezes, né? Tem um irmão que mora lá e fica mais fácil, não paga hospedagem. Mas o Jardim Botânico, por exemplo, de Curitiba, ele é todo feito baseado na simetria axial. E é um dos jardins botânicos mais bonitos e mais... Acho não, né? É o jardim botânico mais famoso, um dos mais famosos do Brasil, junto com o do Rio de Janeiro. Então, ele é algo totalmente simétrico. Essa simetria, ela chama atenção, entendeu? Então, a simetria é algo que existe no nosso rosto. O nosso rosto, ele tende a ser simétrico, né? Tem rosto que não é simétrico, mas tende a ser simétrico, né? Nossas mãos, pés tendem, não são sempre. Mas tem muita aplicação disso, né? Você vai fazer sei lá, desenvolver um jogo, né? Imagine você, vai desenvolver um joguinho. Se você buscar uma simetria, na maioria, observar, muitos jogos admitem uma simetria, né? Você olhar para o meio da tela de um jogo, você procura tentar, muitas vezes, deixar os dois lados parecidos. E assim vai. Você tem muita coisa que você pode explorar. Beleza? Beleza, muito bacana mesmo. Beleza. Como é que chama as linhas que ficam por trás do trabalho que você quer fazer? E você vai, uma espécie de quadrantes pequenininhos, você vai utilizando os quadrantes para criar tanto letras, tanto fontes quanto formas, digamos. Ali talvez seja as linhas auxiliares, né? Que você queira explorar. São linhas auxiliares, mas tem um termo que é utilizado. No início do curso a gente estava falando sobre isso. Tem a linha de terra, tem a linha do horizonte, tem linha de fuga. Tem vários tipos de linha. Tem que ver qual é o exemplo exatamente para saber. Tem a linha pontilhada. Tem um papel que quando a gente, antes de inventarem o computador, já tinha. Que é um papel... Quadriculado. Todo quadriculadozinho, pequenininho. Tem isométrica, tem um grid, ó. Grid. O Vitor botou aí, grid. Isso. Exatamente. O grid ele é muito utilizado para criar as formas, né? E é bem mais prático, né? É bem mais prático, né? Quando a gente tem esses auxílios. Aliás, quando eu conheci esse curso de desenho, uma das coisas que ele ensinava lá é que para você copiar uma figura, qualquer que fosse, se você não conhecer, não tivesse habilidade, talento para desenho, era só você fazer um quadriculado em cima do desenho e você copiar cada linha em cada quadrado que tivesse lá. E vai sair exatamente igual. Exatamente. Muito interessante. Gente, então é isso. Anexem a atividade até a semana 5, tá? Eu vi aqui que 3 pessoas anexaram, né? Só anexou, deixa eu ver quem foi que anexou. Anexou Joatan, Poliana e Vitor Hugo. Foram os 3 que anexaram. Então, anexem essas atividades. Essa da semana 6, que é hoje, dia 20, para a semana na quarta-feira, a gente pega o comecinho da aula, só para vocês anexarem como a gente fez essa semana, tá certo? Combinado? E qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. Vocês têm meus contatos todos aí. Beleza, galerinha? Então, não acumulem,
Boa semana. Quarta-feira a gente continua. Valeu. Valeu, professor. Valeu, pessoal.